Os NUN, números únicos nacionais. Pensando em 4.000 e alguma coisa, 3.000 e alguma coisa, são números que iniciam com isso, ou seja, o prefixo. E aí, esses NUN, números únicos nacionais, também são quase códigos não geográficos, só que, diferente dos códigos não geográficos, aqui você tem uma estrutura diferente. Você tem como sendo um número local, só que ele não é um número local, ele é um número nacional. E aí, a diferença entre eles é porque tem esse início, então na prática você não consegue ter uma exatidão se aquele é um número nacional ou não, mas a composição dele, sim. Só para você entender. Imagine que a empresa hoje tem um número lá fixo da organização e recebe diversas ligações. Você pode estruturar para receber essas chamadas de outra maneira. Você pode ter o serviço de telefonia fixa normal ou, por exemplo, o serviço de telefonia via VoIP ou SIP. Você tem essas duas possibilidades, que pode ser numa estrutura de cabos, estrutura digital. Você tem opções. Se você quiser todos os detalhes de números locais, dá uma olhada na aula de número local que vai ser mais fácil. Pensando em número nacional, nessa estrutura aqui, você tem uma composição um pouco diferente. O número DID ou VoIP é quando você quer esse tipo de serviço que vá pela internet, tanto para fazer quanto receber as chamadas. Quando você pensa em telefonia fixa, que é o STFC, você tem o NUN, ou seja, é a mesma coisa, mas a forma que você vai buscar nas prestadoras é um pouco diferente. O número DID pode ser um número local também, mas busque, eu quero um número nacional. A gente, como consumidor, quando a gente vai ligar, não precisa saber nada disso. Você vai apenas digitar 4.000 e alguma coisa e vai fazer a ligação. Simples assim. Quando você vai receber, ou seja, você vai ter aquela chamada entrando na sua organização, independente de onde a pessoa esteja, ela vai ligar. O deslocamento dessa ligação de onde ele está até o seu call center, ou seja, até onde você recebe as chamadas, você vai ter uma tarifa nesse circuito para você receber a chamada. E aí o seu call center atende normalmente. Qual é a vantagem comparada aos números de códigos nacionais, até o 0800 ou o 0300? É que uma parte quem vai pagar a chamada é o seu consumidor, seu cliente, e outra parte é você. É muito parecido com o 0300. Só que 4.000 e alguma coisa, esses números nacionais, a vantagem é que ele está dentro da composição do plano do teu consumidor, a maioria das vezes. É uma tarifa local. Então, se alguém tem um plano ilimitado, tem um plano com X minutos para ligações para telefones fixos, ligando para cá, vai consumir desses minutos. Então, vai ser melhor, no meu ponto de vista, do que um 0300 e pode ser mais barato para você do que um 0800. E que na prática você vai atender da mesma maneira. Então você pode ter essas duas opções. Por isso que algumas organizações elas têm 0800 para um tipo de chamada e 4.000 e alguma coisa ou 3.000 e alguma coisa para outro tipo de chamada. Porque ele vai ter a composição que for mais barata para ele, mais eficiente. E não vai deixar de dar uma estrutura de atendimento para o consumidor. Essa é a ideia. E a gente como consumidor, ou seja, analisando fatura ou algo do tipo, aqui esse tipo de chamada eu sei que está dentro do meu plano. Não preciso me preocupar se alguém vai fazer esse tipo de chamada. Deve ser normal. Se a tarifa é extra, vai ter tarifa extra. Se a tarifa está dentro do plano, vai ser dentro do plano. Não vai ser nada fora do habitual. Então isso é importante a gente ficar ciente, tanto de um lado quando a gente faz, quanto do outro quando a gente recebe, tendo uma estrutura desse tipo de numeração. E muita gente pergunta, tem DDD, não tem DDD? Kleber, como é que é isso? E é simples. Lógico que tem DDD. Mas, Kleber, é um número nacional, não deveria. Mas qual é a estratégia? Qual é o fluxo? E aí também, qual é a dificuldade? Imagine que um número, vou dar um chute aqui, tá? 4004 0001. Não sei se existe, não sei de quem é, estou dando um exemplo. Para esse número ser um número nacional, eu tenho que registrar ele como empresa, prestadora de telecom, em todos os DDDs, todos os 27, Distrito Federal e os 26 estados. Por quê? Feito isso, ele vai ser um número em toda a nacionalidade. Então, qualquer DDD, quem discar para ele, vai ser para o número que eu cadastrei. E essa ligação de onde a pessoa está é que vem para o meu call center.
Essa é a estrutura de número nacional, é assim que ele funciona. Então, tem DDD? Tem. E, ao mesmo tempo, você não precisa se preocupar com o consumidor, porque qualquer DDD ele vai estar registrado e vai fazer essa direção da ligação. Esse é o fluxo que acontece. Então, a gente sempre vai pagar uma tarifa local e quem está recebendo a ligação vai pagar uma tarifa que pode ser normalmente fixa. Aí você pode, dependendo da prestadora, tá? Pode variar de telefone fixo ou de telefone celular, mas deve ser uma tarifa única para o volume de ligações que você recebe. É sempre bom negociar, mas existem essas duas composições que você pode estar fazendo, no caso recebendo ou fazendo. Mas números nacionais, 4 mil e alguma coisa, 3 mil e alguma coisa, tem essa composição, que para mim é um número nacional que a gente pode utilizar também nas empresas, e aí sim tem um volume muito maior de números perante os outros códigos nacionais, até onde eu tenha conhecimento.